Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre um estudo inédito que avaliou o nível de vitaminas e minerais em crianças com menos de 5 anos e produziu evidências científicas importantes sobre nutrição infantil. Para falar a respeito, temos a participação de Gilberto Cac, professor titular do Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ. Bem-vindo, professor. Olá, Sérgio, obrigado pelo convite, grande prazer estar aqui. Professor, conta pra gente inicialmente como que se deu essa pesquisa, quem foram os envolvidos que participaram, quando que foi realizada e o que motivou ela? Bom, então eu vou começar falando da motivação. Esse estudo ele foi financiado pelo Ministério da Saúde, pela Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição Infantil, a CEGAN. E a CEGAN é o órgão do Ministério que lida com Política Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. A gente, na realidade, tinha um deserto enorme desde 2006, com ausência de dados sobre alimentação e nutrição infantil. Então, esse órgão do Ministério, durante alguns anos, acumulou recursos para executar essa pesquisa, o ENANI 2019, que é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. Muito bem. Qual é a grande motivação? A motivação é produzir evidências científicas qualificadas para uso na gestão, para reformulação e reorientação das políticas de alimentação e nutrição infantil. E a gente tem contribuído nesse sentido com uma série de evidências que já estão aí sendo divulgadas. Bom, esse estudo ele aconteceu no Brasil todo, é um estudo nacional, portanto ele representa a população brasileira de crianças menores de 5 anos. Nós estudamos quase 15 mil crianças e elas representam 15 milhões de crianças com menos de 5 anos. Portanto, quando a gente fala sobre os resultados do ENANI, a gente está falando resultados para a população brasileira, porque toda a metodologia empregada ela pressupõe essa representatividade e a expansão dos nossos resultados para a população brasileira. São muitos envolvidos, Sérgio. Na realidade, é um estudo muito complexo. É um consórcio liderado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, mas que contou com o apoio de instituições baseadas aqui no Estado do Rio de Janeiro, então a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense e a Fiocruz. Nós contamos com a participação da empresa Science, não é uma empresa, é uma organização sem fins lucrativos, composta basicamente de ex-membros do IBGE, que tem uma larga experiência na execução de estudos dessa natureza, e um laboratório privado com capacidade de absorver e fazer as análises das quais a gente vai falar. Foram mais de 340 entrevistadores, portanto, um número muito grande de pessoas envolvidas nessa pesquisa. Entendi. Bom, e entre os achados dessa pesquisa foi identificada uma insuficiência de vitamina D, conforme a gente pode ver no gráfico na tela. No entanto, não foi considerado um problema de saúde pública essa insuficiência de vitamina D, a gente pode ver aí na tela conforme a região. Queria que o senhor explicasse para a gente a respeito dessa diferença entre as regiões e também por que não foi considerado um problema de saúde pública esses índices achados, encontrados. Bom, se você me permite, eu queria dar um passo atrás e só fazer uma complementação sobre os grandes objetivos do ENANI 2019. É uma pesquisa sobre alimentação e nutrição infantil e a gente trabalhou com 3 grandes objetivos. Um deles é avaliar a frequência, a prevalência das deficiências de micronutrientes. No caso, a gente vai falar aqui um pouco sobre a insuficiência da vitamina D. E esse é o grande aspecto inédito, muito difícil você fazer a coleta de sangue no domicílio de tantas crianças. Os outros aspectos, eles envolvem a avaliação da dieta e também a avaliação do peso e do comprimento, que são situações onde você pode falar se a desnutrição ela segue sendo problema, se o sobrepeso e a obesidade são os novos problemas nutricionais.
Então, só queria dar esse panorama inicial para o nosso público entender que é uma pesquisa completa. E aí, entrar na sua pergunta. Bom, a vitamina D, ela tem sido muito pesquisada recentemente. A gente, aqui no Brasil, não tinha dados sobre a avaliação da prevalência da insuficiência da vitamina D. Quando a gente percebe os valores, a gente está falando de 4% para questões, esse quadro nacional, e a gente entende que esse é um valor baixo, tá? Ele é um valor que não é considerado um problema de saúde pública. Como outros que a gente percebeu que já foram problemas no passado, a insuficiência de vitamina A, a deficiência de vitamina A. Especificamente sobre a vitamina D, é importante a gente destacar que há um uso e uma recomendação relativamente descontrolada e sem uma preocupação muito grande no que diz respeito à suplementação desse nutriente. Então, essa é uma preocupação da saúde pública. A gente não tem insuficiência de vitamina D e muitas dessas crianças, elas na realidade estão recebendo essa suplementação sem necessidade. Quando a gente olha a questão da vitamina D pelas regiões, a gente vê que mesmo aquela região com a maior prevalência, que é a região sul, ainda assim ela não atinge o que a gente chama de 10%, que é o valor crítico para se considerar um problema como sendo de saúde pública. E ela é residual, ela é quase virtualmente zero nas regiões mais ensolaradas, como o Nordeste. Perfeito. Já falando sobre agora a deficiência da vitamina B12, a gente percebe, conforme o próximo gráfico na tela, uma grande diferença entre as macro-regiões do país. Eu queria que o senhor analisasse um pouquinho a respeito desse aspecto da B12. Bom, então, novamente, eu vou me permitir falar um passo atrás para contar para o nosso espectador o que a gente avaliou. Nós avaliamos um conjunto bastante extenso de biomarcadores, vitaminas e minerais. A gente falou da vitamina D, vai falar da vitamina B12, mas nós também avaliamos, né, a deficiência de vitamina A, B1, B6, de minerais como o zinco e o selênio. E, realmente, se por um lado a gente tem resultados interessantes no tocante à redução da deficiência de vitamina A, não sei se a gente vai falar um pouco sobre isso, e da anemia também, a questão da vitamina B12 ela é um problema bastante importante, como esse gráfico mostra. Então, a gente observa que, no Brasil como um todo, 14% dessas crianças elas têm essa deficiência. Então, isso é um valor importante. Ela é mais importante nas regiões, né, norte, sobretudo a região norte. Por quê? Na realidade, a vitamina B12 ela é muito presente em alimentos que têm um custo mais elevado, como carnes, e às vezes até alguns folhosos verdes, escuros. E a gente sabe que um problema muito importante que a população brasileira como um todo está vivendo é o quadro da insegurança alimentar, que também foi pesquisado pelo ENANI. Então, lamentavelmente, a gente percebe valores bastante elevados dessa insuficiência, que, em última análise, é falta de poder aquisitivo para comprar alimentos em quantidade e qualidade suficientes que supram essa dieta diversificada, rica na sua totalidade de micronutrientes, como deveria ser. Então, eu diria que o problema imediato é esse. É claro que a gente está falando de problemas que têm determinação muito complexa, que lá na estrutura macro a gente está falando de emprego, salário mínimo decente, questões de agricultura, alimentação saudável, mas só para a gente ficar aqui no relato mais do proximal, do problema que explica ali no primeiro nível de causalidade. O senhor comentou também da vitamina A, né? Os estudos apontaram que houve uma melhoria, né, na análise histórica, comparativa,
da vitamina A. Quais os destaques, né? A que o senhor atribui isso? Bom, então, o Brasil tradicionalmente documenta, nas suas grandes pesquisas, a prevalência de anemia, que é o ferro, né, e a vitamina A. A gente observou, quando a gente comparou os resultados do ENANE 2019, a gente observou que 6% dessas crianças tinham algum grau de deficiência de vitamina A. Esse valor, no passado, comparativamente, a última pesquisa que a gente tinha dado era de 2006, ele, na realidade, ele reduziu 65%. Era 17%, passou a ser 6%. Então, é um problema que está sob controle. E a gente tem que atribuir ao Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, tanto a questão da vitamina A como da anemia, o Ministério mantém programas bastante ativos e bem trabalhados nesses últimos muitos anos, que têm contribuído de forma importante para essa redução. Então, eu considero que o papel do programa ele é muito importante para que essa prevalência hoje tivesse em níveis razoáveis. 6% é um valor... a gente queria zero para qualquer problema nutricional, mas isso não é viável, isso não existe no nosso mundo. Então, 6% é um valor considerado leve do ponto de vista da saúde pública. O senhor comentou também há pouco sobre a insegurança alimentar percebida, né, nessa pesquisa. Então, o estudo revelou que quase metade das famílias com crianças com menos de 5 anos apresentam algum grau de insegurança alimentar. O que seria essa insegurança e quais os riscos envolvidos? Bom, então, é triste a gente precisar falar sobre esse assunto nesse momento ainda. A insegurança alimentar, ela vinha dando sinais de melhora. O Brasil tem documentado a prevalência de insegurança alimentar nos seus diversos grupos, adultos, sobretudo, desde 2003. E a gente percebia que essa insegurança ela vinha diminuindo. Bom, desculpa, eu vou só reconsiderar. Eu quero falar primeiro sobre a insegurança, o que é, para o nosso público poder entender melhor. Bom, então a gente está falando de uma escala aplicada, um questionário, tá? Que é a escala brasileira de segurança alimentar, a EBIA. É um questionário que foi testado e é aplicado em vários lugares. O Brasil validou esse questionário, vários pesquisadores que trabalham com essa temática pegaram esse questionário e tornaram ele apropriado para ser usado na população brasileira. Essas perguntas, elas falam sobre vários assuntos que dizem respeito a acesso à alimentação em quantidade e qualidade. Essa escala, dependendo de como as famílias respondem a essas perguntas, você vai pontuando o sim ou não dessas perguntas e dependendo do número de respostas positivas, você vai classificar aquela família em graus de insegurança. Então, ela pode ter segurança alimentar e ela pode ter insegurança leve, moderada ou grave. Cada um desses quadros tem um significado. Para a gente ter uma ideia, a insegurança grave ela significa que a pessoa pula a refeição, ela não tem comida, então são problemas realmente muito tristes da gente ainda observar nos dias de hoje. Bom, e a insegurança alimentar, voltando a essa trajetória no tempo na população brasileira. Ela vinha dando sinais de melhora desde ali, esse período da década de 2010, 13, 15, e a gente precisa destacar que os dados que o ENANE traz, 47% das famílias com crianças menores de 5 anos têm algum grau de insegurança alimentar. Esse é um retrocesso, porque a gente, contextualizando nessa série histórica, a gente começa a ver que está piorando. E é importante dizer que a gente está falando de um dado pré-pandemia. Então, existe um inquérito nacional que foi feito um pouco...
um inquérito que foi feito durante a pandemia, que já mostra uma piora mais acentuada. Esse inquérito vai ser repetido agora. Então, a expectativa é que realmente o quadro ele piore. E, da mesma forma que a gente se preocupa, o que acontece com uma criança que não tem uma alimentação adequada e saudável? Ela não tem uma dieta rica em micronutrientes como a vitamina B12 ou vitaminas do complexo B. A gente está falando de crianças que adoecem mais, crianças que podem desenvolver problemas cognitivos, aprendizado, dificuldade de aprender, questões muito importantes quando a gente fala do potencial de desenvolvimento do capital humano, né, dessa nossa geração. E a insegurança, ela traz tudo isso. Uma criança sem alimentação adequada é uma criança que adoece mais, que ela tem mais risco de contrair infecções. É uma criança que não consegue ir para a escola, que não consegue prestar atenção na aula, tem problemas emocionais, até depressão, irritação. Então, é um problema realmente muito importante e que não é simplesmente um programa de repasse financeiro que resolve. Como tudo na nutrição, a gente, claro, é importante que tenha esse apoio, como Bolsa Família e novos programas que estejam, né, como estão substituindo o Bolsa Família, mas a gente está falando, basicamente, novamente, acesso a emprego, diminuição da desigualdade social, questões muito mais macro, que estão lá no elo distal dessa cadeia que determina esses problemas. O senhor comentou aí sobre os riscos envolvidos, né? Muito preocupante, inclusive, e trouxe aqui para a conversa uma das possíveis soluções, né? Que é o aporte financeiro, políticas públicas envolvendo, né, a nutrição infantil, né, a melhora nesse quadro de nutrição infantil. Quais, na sua opinião, professor, seriam outras soluções alternativas para que essa criança possa crescer com níveis mais adequados de nutrição? Pois é, Sérgio, essa é uma questão que é super complexa, a gente precisa considerar os vários níveis da causalidade do problema da fome, da insegurança alimentar, das carências nutricionais, da desnutrição. O Brasil, ele é um país extremamente desigual e o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil tem mostrado isso de várias formas. Desigualdades regionais, quando a gente observa que o Norte tem uma prevalência de deficiência de vitamina B12 muito superior. Desigualdades que a gente consegue observar no tocante à insegurança alimentar, quando você fala regionalmente, Norte e Nordeste, com valores muito mais elevados, ou mesmo por outros construtos, outras categorias, como a renda, a renda, né? A gente trabalhou com o Indicador Econômico Nacional, ou cor, raça, a gente também percebe população preta com quadros mais graves, quando comparo com, né, a própria parda e a branca. Então, a solução ela não é simples, ela passa por políticas públicas, mas passa por estratégias que diminuam essa desigualdade que a gente observa, sempre foi assim, é um país muito desigual, acesso a emprego de forma, né, universal, que todas as pessoas possam ter um mínimo do salário mínimo, um poder de compra mais elevado do salário mínimo. A gente observou uma melhora importante nos últimos anos na questão da escolaridade, mas a gente ainda precisa avançar mais. As pessoas elas precisam poder não depender dos governos, dos apoios sociais, que são estratégias para esses momentos maiores de crise, para situações de extrema vulnerabilidade. Então, em resumo, eu acho que a gente precisa pensar nessas questões mais macro e menos nessas micro, que estão ali ajudando, sem dúvida, importantes, mas que não colocam a sustentação no longo prazo. Uhum. O senhor comentou no início do programa um panorama mais geral
dessa pesquisa, né, do Hernani, esse estudo, quais outros aspectos de maior relevância estão nesses achados desse estudo? Bom, é interessante essa sua pergunta, porque, como eu disse, o Hernani 2019 ele chega num momento onde havia um grande deserto de produção científica qualificada que pudesse ser usada para a gestão no tocante à nutrição infantil. Então, a última pesquisa que a gente fez foi de 2006 e tem aí um intervalo enorme. E nesse período a gestão ela fica completamente sem dado. A gente está falando de tomar decisões que mudam a política baseada em evidência. Então, a gente tem uma preocupação em prover essas evidências. E a gente teve essa oportunidade com esse financiamento de fazer um estudo completo. Então, como eu coloquei, a gente trabalhou com a possibilidade de falar de desnutrição, sobrepeso, obesidade da criança, falar das deficiências de micronutrientes, falar da dieta. Então, a gente tem um conjunto grande. Nós estamos divulgando esses resultados por meio de relatórios bastante detalhados. Esses relatórios eles têm sido acompanhados por seminários onde a gente está percebendo, a imprensa tem participado, a gestão local tem participado. Mas, para responder a sua pergunta, a gente tem questões relacionadas ao aleitamento materno, a gente tem alguns resultados sobre o consumo alimentar dessas crianças. Então, queria falar um pouco sobre o aleitamento materno exclusivo. A criança que é amamentada exclusivamente por 6 meses. Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. E o Brasil não tinha dado recente, e a gente observou que em torno de 45% das crianças brasileiras, elas, de fato, são alimentadas por até 6 meses. 6 meses exclusivamente, sem água, sem nada. Essa é a indicação. E é muito importante que essa frequência, essa prevalência de aleitamento exclusivo, ela aumente. Então, a ideia era que fosse de 50%, metas que são estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, e essas metas, elas recentemente sofreram revisões. Então, historicamente, esse indicador de aleitamento exclusivo, ele melhorou. Ele melhorou quando a gente compara essa última pesquisa. Ele ainda não é o ideal. A gente precisa aumentar. Eu acho que o nosso público tem que entender que hoje a gente ainda precisa de apoio no que diz respeito a leis de proteção para a mulher trabalhadora. Houve uma grande evolução nesse quesito. Então, a gente tem várias iniciativas. A mãe que trabalha, que tem uma sala para amamentar, mas a gente está falando de uma licença maternidade que é incompatível com os 6 meses. Então, a licença maternidade é de 4 meses. A gente teve a oportunidade de falar numa sessão da Câmara em defesa da amamentação, e foi muito interessante poder discutir isso com outros gestores. Então, o aleitamento está melhorando, pode melhorar, e a gente precisa também pensar muito na questão da dieta, né? Alimentação infantil. Então, um dado que nos assombrou e é muito preocupante é que 80% das crianças pesquisadas pelo Hernani em 2019 consomem alimentos ultraprocessados. Esses industrializados, biscoitos, farinhas, refrigerantes. Esse valor ele é extremamente elevado e a gente precisa trabalhar na questão da regulação. A gente avançou em várias questões, como proibição de propagandas em certos horários de alimentos, aquela associação de certos produtos com joguinhos infantis, isso também é na questão da alimentação, da amamentação. Então, você imagina grandes empresas oferecendo leite para a mãe com 1 mês que está amamentando. Hoje a gente tem uma manifestação do marketing muito perniciosa ainda. E isso certamente contribui para que
esse alimento ultraprocessado ele realmente seja consumido em grandes quantidades. E é isso que a gente precisa também tomar bastante cuidado. Informações aí importantíssimas para as mães, né, que muitas famílias têm essas dúvidas. Então, 6 meses seria um prazo mínimo aí de 100% aleitamento materno. E, a partir dessa transição, qual tipo de alimento é mais adequado na primeira fase, né, de alimentos sólidos? Bom, então, na realidade é isso que você falou, né? Durante 6 meses, a criança tem que fazer aleitamento exclusivo e, paulatinamente, a partir desses 6 meses, ela vai começar a introdução, né? De sucos, papinhas, tem toda uma evolução que deve ser obedecida pela própria questão da maturação do sistema digestório da criança. A gente tem que tomar muito cuidado com a introdução precoce de certos alimentos. Isso também está moldando o hábito alimentar dessa criança que tende a permanecer por muito tempo. Nesse sentido, eu acho que é muito importante essa nossa audiência conhecer o guia da população brasileira, o guia alimentar para a população brasileira menor de 2 anos, que traz de forma muito carinhosa, muito cuidadosa e uma linguagem bastante acessível para a população todas essas fases de como deve ser feito. É claro que a mãe, em vários momentos, ela experimenta situações complexas onde, por alguma razão, ela não consegue amamentar exclusivamente, por outros fatores, às vezes econômicos, ela não consegue fazer essa transição como deveria, mas o guia ele é muito importante e ele ajuda muito. É um documento do Ministério e que a gente deve consultar com frequência. Então, para consultas, para tirar mais dúvidas a respeito dessa primeira fase alimentar, quem está nos assistindo pode buscar o guia do Ministério da Saúde para alimentação, primeira alimentação, digamos assim. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site do Senado e também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode mandar para a Ouvidoria do Senado Federal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Um abraço.